Leitura da Bíblia Sagrada, Gênesis de 3 a 11. 3. A tentação e o pecado. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos feitos por Javé, Deus. Ela disse à mulher: É verdade que o Deus disse: Não deveis comer de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Dos frutos das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse que dele não deveis comer, a não ser, e não deveis tocá-lo, senão morrereis. Mas a serpente disse à mulher: Não morrereis de modo algum. Antes Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então a mulher viu que o fruto da árvore era bom para comer, atraente para os olhos e desejável para adquirir conhecimento. Apanhou o fruto e o comeu. Depois deu dele também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, juntaram folhas de figueira e fizeram tangas para si. Ouvindo o rumor de Javé Deus, que passeava no jardim à brisa do dia, o homem e a mulher se esconderam de Javé Deus no meio das árvores do jardim. Mas Javé Deus chamou o homem e lhe disse: Onde estás? Respondeu: Ouvi vosso rumor no jardim e tive medo. Então, porque estou nu e me escondi. Deus lhe perguntou: Quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? O homem respondeu: A mulher que me destes por companheira me deu da árvore, e eu comi. Javé disse à mulher: Que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu a comi, e eu comi a fruta. Castigo e promessa. Então Javé Deus disse à serpente: Se fizeste isso, maldita sejas entre todos os animais do campo e entre todos os animais selvagens. Sobre teu ventre caminharás, e pó da terra comerás todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher lhe disse: Multiplicarei os sofrimentos do teu parto. Entre dores darás a luz dos filhos. Para teu marido será teu desejo, mas ele te dominará. E ao homem ele disse: Por que ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenei: Não deveis comer dela? Maldito seja o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o sustento, todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos produzirá para ti, e comerás a relva dos campos. Com o suor do teu rosto comerás o pão, até que voltes à terra, porque dela foste tirado. Tu és pó, e ao pó voltarás. O homem deu à sua mulher o nome de Eva, porque ela seria a mãe de todos os viventes. Javé Deus fez para o homem e para a mulher roupas de peles e os vestiu. Então disse Javé Deus: O homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora não aconteça que ele estenda a mão e apanhe também da árvore da vida, e dela coma a viva e viva para sempre? Javé Deus o expulsou do jardim do Éden para que trabalhasse a terra da qual tinha sido tirado. Expulsou o homem e pôs à origem do jardim do Éden os querubins, com a espada flamejante a cintilar, para guardar o caminho da árvore da vida. Caim e Abel. Adão uniu-se a Eva e sua mulher, a qual concebeu e deu luz a Caim, e disse: Adquiri um homem com a ajuda de Javé. Depois deu à luz ainda a seu irmão Abel. Abel era pastor de rebanhos e Caim, lavrador da terra. Passado o tempo, Caim ofereceu frutos da terra em oblação a Javé. Abel, por sua vez, ofereceu primogênitos do seu rebanho e a sua gordura. Javé olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas não olhou com agrado para Caim e sua oferta. Caim ficou muito irritado com isso e, com o rosto abatido, Javé disse então a Caim: Por que estás irritado com o rosto abatido? Se fizeres o bem, não andarás de cabeça erguida? Mas se não fizeres o bem, o pecado está à espreita diante da sua porta. Ele se esforça para conquistar-te, mas tu deves dominá-lo. Caim disse ao seu irmão Abel: Vamos ao campo. Enquanto estavam no campo, Caim atirou-se sobre o seu irmão Abel e o matou. Então Javé disse a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Sou eu o guarda do meu irmão? Javé disse: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama por mim, da terra. Agora maldito sejas tu,
longe da terra que por obra tua bebeu o sangue do teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais seus frutos. Serás um fugitivo vagando sobre a terra, disse Caim a Javé. Grande demais é meu castigo, para que eu possa suportá-lo. Vós me expulsais hoje dessa terra, e tereis de esconder-me longe de vós. Serei fugitivo, vagando sobre a terra, e todos aqueles que me encontrar poderá me matar. Javé lhe disse: quem matar Caim será punido 7 vezes. Javé pôs em Caim um sinal, para que tu não fosse morto por quem o encontrasse. Caim se retirou da presença de Javé e foi morar na região de Nod, a leste de Éden. A descendência de Caim. Caim uniu-se à sua mulher, que concedeu e deu luz a Enoque. Depois tornou-se construtor de uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Maviael. E Maviael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome da primeira era Ada, e a segunda Sela. Ada deu luz a Jabel. Ele foi pai dos que moram em tendas e possuem rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos e todas que tocam cítara e flauta. Por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, forjador de todo utensílio de cobre e ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noema. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Sela: escutai minha voz, mulheres de Lameque. Prestai ouvido ao que vou dizer. Matei o homem por causa de uma ferida, e o rapaz por causa de uma contusão. 7 vezes será vingado Caim, mais Lameque, 77. A descendência de Sete. Adão uniu-se de novo à sua mulher, que deu luz ao que chamou de Sete, porque disse: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, porque Caim o matou. Então também Sete nasceu um filho, que ele chamou Enós. Então se começou a invocar o nome de Javé. Parte 5, capítulo 5, Patriarcas, anteriores ao dilúvio. Esta é a lista dos descendentes de Adão, quando Deus criou o humano. Ele o fez à semelhança de Deus, homem e mulher os criou. Abençoou-os e os chamou de ser humano, quando foram criados. Adão tinha 175 anos, quando gerou um filho em sua semelhança, a sua imagem, chamou de Sete, como vimos. Depois de ter gerado Sete, Adão viveu ainda 800 anos e gerou filhos e filhas. O total dos dias de Adão foi de 930 anos. Depois morreu. Sete tinha 105 anos quando gerou Enós. Depois de ter gerado Enós, Sete viveu ainda 807 anos e gerou filhos e filhas. O total dos dias de Sete foi de 912 anos. Depois morreu. Enós tinha 90 anos quando gerou Cainã. Depois de ter gerado Cainã, Enós viveu ainda 815 anos e gerou filhos e filhas. O total dos dias de Enós foi de 905 anos. Depois morreu. Cainã tinha 70 anos quando gerou Malalel. Depois de ter gerado Malalel, Cainã viveu ainda 840 anos e gerou filhos e filhas. O total dos dias de Cainã foi 910 anos. Depois morreu. Malalel tinha 65 anos quando gerou Jared. Depois de ter gerado Jared, Malalel viveu ainda 830 anos e gerou filhos e filhas. O total dos dias de Malalel foi 895 anos. Depois morreu. Jared tinha 172 anos quando gerou Enoque. Depois de ter gerado Enoque, Jared viveu ainda 800 anos e gerou filhos e filhas. O total dos dias de Jared foi de 962 anos. Depois morreu. Enoque tinha 65 anos quando gerou Matusalém. Enoque andou com Deus, depois de ter gerado Matusalém. Viveu ainda 300 anos e gerou filhos e filhas. O total dos dias de Enoque foi de 365 anos. Enoque caminhou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Matusalém tinha 187 anos quando gerou Lameque. Depois de ter gerado Lameque, Matusalém viveu ainda 782 anos e gerou filhos e filhas. O total dos dias de Matusalém foi de 969 anos. Depois morreu. Lameque tinha 182 anos quando gerou um filho, e o chamou Noé, dizendo: Este nos consolará de nosso trabalho e do cansaço de nossas mãos, por causa do solo que Javé amaldiçoou. Depois de ter gerado Noé, Lameque viveu ainda 595 anos e gerou filhos e filhas. O total dos dias de Lameque foi de 777 anos. Depois morreu. Noé tinha 500 anos, quando gerou Sem
Cã e Jafé. Os patriarcas é atribuída uma idade fabulosa, porque uma vida longa era considerada uma bênção de Deus. Provérbios 10, 27 e Isaías 65, 20. A vida se tornará breve com a difusão do mal. Caminhar com Deus é ter Deus sempre em tudo o que fazemos e dizemos. É estar sempre unidos com Ele. Enoque, que desaparece misteriosamente como Elias, tornou-se na tradição israelita um exemplo de piedade e confidente dos segredos divinos. Um livro apócrifo lhe é atribuído. O hebraico disse conheceu, verbo que em muitos casos significa as relações sexuais. Caim deriva de caná, adquirir. O pecado começa a crescer e a se propagar no mundo. Rompida a harmonia com Deus, entram nas relações humanas a inveja, a competição, o ódio, a violência, a maldade. Gênesis 4, 11. Mostra uma série desses pecados, sendo o primeiro, o homicídio, que também é fratricídio. Como todo homicídio também o será, pois somos todos irmãos. A corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como esposas todas as que escolheram. Javé disse, não ficará sempre no homem meu espírito, pois ele é carne. A duração de sua vida não será mais de 120 anos. Naquele tempo havia sobre o tema os gigantes, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e elas geraram filhos, são esses os famosos heróis da antiguidade. Javé viu que a maldade dos homens se multiplicava sobre a terra e que todos os projetos do seu coração tendiam continuamente para o mal. E Javé se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e seu coração se entristeceu. Javé disse, exterminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais, os répteis e as aves do céu, porque eu estou arrependido de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos de Javé. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos, e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas a terra corrompeu-se diante de Deus e estava cheia de violência. Deus olhou para a terra e viu que estava corrompida, porque todo ser humano tinha pervertido sua conduta sobre a terra. O modo humano de falar sobre Deus para mostrar o quanto ele detesta o pecado, na realidade, Deus conhece tudo de antemão e não muda seu pensamento e sua vontade. O côvado media aproximadamente 50 centímetros. Vamos falar disso no próximo, ao longo do texto. Portanto, a arca tinha 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 de altura. Então, a intervenção de Deus para salvar o homem. Então Deus disse a Noé, decidi que é chegado o fim de todo ser criado, porque a terra, por sua causa, está cheia de violência. Eu vou exterminá-la junto com a terra. Faze para ti a arca de madeira resinosa, com as medidas que falei. Divide a arca em compartimentos e calafeta com betume por dentro e por fora. Deves fazê-la assim. A arca terá 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Farás da arca um teto e um côvado, mais acima a terminarás. De um lado porás a entrada da arca, tu a farás com andares, inferior, segundo e terceiro. Eu mandarei o dilúvio, isto é, as águas sobre a terra, para destruir desta vida tudo o que está sobre a terra. Permanecerá. O dilúvio será a figura do juízo final. Mateus 24, 37 e 29 e do batismo. Mas contigo eu farei minha aliança. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de todo ser vivo, introduzirás na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los em vida contigo. De cada espécie de ave, de cada espécie de animais, e de cada espécie de todos os répteis da terra haverá contigo um casal, para os conservares em vida. Puro é o animal permitido na mesa dos israelitas. Quando a ti ajunta todo tipo de alimento e guarda-o junto de ti, para que sirva de comida para ti e para eles. Noé fez tudo como Deus o tinha mandado. O dilúvio. Javé disse a Noé, entra na arca com toda a tua família, porque vi que é justo diante de mim nesta geração.
De cada animal puro, toma contigo 7 casais. O macho com a fêmea, dos animais impuros, um casal. O macho com a fêmea. Também das aves do céu, 7 casais, macho e fêmea, para perpetuar sua raça sobre toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Exterminarei da face da terra todo ser vivo que fiz. Noé fez tudo o que Javé lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos, quando o dilúvio das águas inundou a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, para escapar das águas do dilúvio. Dos animais puros e dos impuros das aves, de todos os seres que rastejam pelo chão, entraram 2 a 2, com Noé, na arca, macho e fêmea, como Deus lhe havia ordenado. Passados 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no dia 17 do mês. Justamente nesse dia irromperam todas as fontes do grande abismo e as cataratas do céu se abriram. Caiu a chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca com seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, e com elas todas as espécies dos animais selvagens, dos animais domésticos, dos seres que rastejam pelo chão, das aves e de todos os seres alados. Vieram, pois, para juntos de Noé na arca, 2 a 2 de todo ser vivo, em que há o sopro da vida. Os que vinham, macho e fêmea, de todo ser vivo, entraram como Deus lhe havia ordenado. Depois Javé fechou a porta atrás dele. O dilúvio caiu sobre a terra durante 40 dias. As águas subiram e levaram a arca, que se elevou sobre a terra. As águas aumentaram e cresceram muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas subiram cada vez mais sobre a terra e cobriram todas as montanhas mais altas que há debaixo de todo o céu. As águas elevaram-se 15 côcavos acima das montanhas que elas cobriam. Pareceu todo o ser vivo que se movia sobre a terra, aves, animais domésticos e selvagens, todos os seres que fervilham sobre a terra e todos os seres humanos. Morreu todo ser que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é, tudo o que estava sobre a terra seca. Assim, foram exterminados todos os seres que estavam sobre a terra, desde os seres humanos até os animais, os répteis e as aves do céu. Eles foram extintos da terra e ficaram somente Noé e os que estavam com ele na arca. As águas permaneceram altas sobre a terra durante 150 dias. O fim do dilúvio. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. As fontes do abismo e as comportas do céu foram fechadas e a chuva parou de cair. Pouco a pouco as águas foram se retirando e, passados 150 dias, começaram a diminuir. No dia 17 do 7º mês, a arca pousou sobre os montes de Ararat. As águas continuaram a diminuir até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os cumes das montanhas. Transcorridos mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e deixou sair um corvo, que saiu indo e voltando, até que secaram as águas sobre a terra. Soldou também uma pomba para ver se as águas já se haviam retirado do solo, mas a pomba não encontrou onde pousar. Voltou para junto dele da arca, porque as águas ainda cobriam toda a face da terra. Ele estendeu a mão, apanhou-a e recolheu-a na arca. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca, e a pomba voltou a ele, ao entardecer, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Então Noé compreendeu que as águas se haviam retirado da terra. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba, que não mais voltou. Noé saiu da arca. Foi no ano 601 da vida de Noé. No primeiro dia do primeiro mês, que as águas secaram sobre a terra, Noé retirou a cobertura da arca e viu que a superfície do solo estava assim seca. Foi no 27º dia do segundo mês que a terra ficou enxuta. Deus ordenou a Noé: sai da arca com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Faze sair também contigo todas as espécies de animais que estão contigo, aves, animais domésticos e répteis que rastejam pelo chão, para que se propaguem sobre a terra, sejam fecundos e se multipliquem sobre ela. Noé agradece a Deus. Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Saíram também da arca todos os animais selvagens e domésticos, todas as aves e todos os répteis que rastejavam pelo chão, todos segundo sua espécie. Então Noé construiu um altar a Javé
todos os animais puros e aves puras de toda espécie, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Javé aspirou aquele suave perfume e disse consigo mesmo: Não amaldiçoarei nunca mais o solo por causa do ser humano, porque o coração humano está inclinado para o mal desde a adolescência. Nem castigarei mais nenhum ser vivo como acabei de fazer. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Humanidade renovada. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Serei causa de medo e de pavor para todos os animais da terra e para todas as aves do céu, para tudo que rasteja pelo chão e para todos os peixes do mar. Eu proponho em vosso poder. Tudo o que se move e tem vida vos servirá de alimento. Dou-vos tudo isto, como já vos dei as plantas, mas não comereis da carne com sua vida, isto é, seu sangue, de vosso sangue, ou seja, da vossa vida. Eu pedirei contas dele e de todo animal. Ao homem pedirei contas da vida do homem, a cada um de seu irmão. Quem derrama o sangue do homem, pelo homem, terá seu sangue derramado, porque à imagem de Deus foi feito o homem. Quando a vós sede fecundos e multiplicai-vos, propagai-vos sobre a terra e dominai-a. Aliança de Deus com Noé. Deus disse a Noé e a seus filhos: Estabeleço minha aliança convosco e com vossos descendentes, depois de vós, com todo ser vivo que está convosco, aves, animais domésticos e selvagens, com todos os animais da terra que saíram da arca. Estabeleço minha aliança convosco, não será mais exterminado nenhum ser vivo pelas águas do dilúvio, nem haverá mais dilúvio para devastar a terra. Deus disse: Este é o sinal da aliança, que estabeleço entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. O coração é o íntimo da pessoa, que só o Espírito de Deus pode sondar ou conhecer. É a sede das decisões, onde se escolhe a vida ou a morte. O sangue era considerado a sede da vida, pela qual pertence unicamente a Deus. Daí a proibição de comer sangue ou carne de animais sufocados, da qual não foi extraído o sangue. À semelhança dos acordos feitos entre soberanos, Deus também fez alianças para proteger e salvar seu povo, primeiro com Noé, depois com Abraão, mais tarde com o povo de Israel, do Sinai. Jeremias anuncia uma nova aliança, no 31 a 34, que Jesus realiza com seu sangue redentor. Como um guerreiro que depõe as armas em sinal de paz, Deus depõe seu arco, suas flechas, que são os raios. O arco-íris significa o fim da ira divina. Ponho o meu arco nas nuvens, e este será o sinal da aliança entre mim e a terra, o arco-íris. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e aparecer o arco das nuvens, e eu lembrarei da minha aliança que há entre mim e vós, e todos os seres de todas as espécies, e não haverá mais as águas do dilúvio. Para destruir todo ser vivo, o arco estará nas nuvens, e eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres de toda espécie que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e todos os seres vivos que estão sobre a terra. Maldição de Canaã. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses 3 filhos são os filhos de Noé, e a partir deles foi povoada toda a terra. Noé, que cultivava a terra, plantou uma vinha. Tendo bebido vinho, embriagou-se e ficou despido no interior da tenda. Cã, pai de Canaã, viu o pai despido e foi contar aos 2 irmãos que estavam fora. Então Sem e Jafé tomaram o manto, puseram sobre os ombros e, caminhando de costas, cobriram a nudez do pai. Seus rostos estavam voltados para trás e não viram o pai despido. Quando Noé despertou da embriaguez, ficou sabendo o que ele tinha feito. E o filho mais novo então disse: Maldito seja Canaã! Será para seus irmãos o último dos escravos. E acrescentou: Bendito seja Javé, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus engrandeça Jafé, que ele more nas tendas de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Noé viveu, depois do dilúvio, 350 anos. O total dos dias de Noé foi de 905 anos. Depois morreu. Descendência dos filhos de Noé.
São estes os descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, os quais nasceram filhos depois do dilúvio. Filhos de Jafé, Gomer, Magog, Mandai, Javã, Tubal, Mosoque e Tiras. Filhos de Gomer, Asquenez, Rifá e Togorma. Filhos de Javã, Elisa, Tarsis, Setim e Rodanim. Deles derivavam os povos espalhados pelas ilhas das nações, em seus diversos países, cada um segundo a própria língua, segundo suas famílias e suas nações. Os filhos de Cã, Cush, Mesraim, Fut e Canaã. Filhos de Cush, Saba, Évela, Sábata, Regma e Sabataca. Filhos de Regma, Sabá e Dadã. Cush gerou Nemrod, que foi o primeiro homem poderoso sobre a terra. Foi um valente caçador diante de Javé, e é por isso que se diz que caçador valente diante de Javé, como Nemrod. As capitais do seu reino foram Babel, Araque, Acade e Calane, cidades que estão todas na terra de Senar. Dali saiu para Assur e construiu Nínive, Reobote-ir, Cali e Rezem, a grande cidade entre Nínive e Cali. Mensraim gerou os de Lude, de Anã, de Laabe, de Naftu, de Patros, de Caslu e de Cafitor, dos quais se originaram os filisteus. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, depois Het, e os Jebuseus, os amorreus e os gergeseus, os heveus, os araceus, os sineus, os arádios, os samareus e os emateus. Em seguida dispersaram-se a família dos cananeus, e a fronteira dos cananeus ia para Sidônia, na direção de Gerara até Gaza, e na direção de Sodoma, Gomorra, Adama e Seboim até Lesa. Esses foram os filhos de Cã, segundo suas famílias e línguas, territórios e nações. Nasceram também filhos a Sem, pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé. Filhos de Sem, Alã, Elã, Assur, Asfaxad, Lud e Arã. Filhos de Arã, Rus, Hu, Jeter e Mes. Arfaxad gerou Salé, e Salé gerou Eber. Eber teve 2 filhos, o primeiro chamava-se Faleg, porque em seu tempo a terra foi dividida, e seus irmãos chamavam de Jequitã. Jequitã gerou Eumodad, Salef, Azarmof, Jaré, Adurã, Uzal, Decla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Évila e Jobabe. Todos esses são filhos de Jequitã. Eles habitavam a região desde a Mesa até Cefar, a montanha do Oriente. No caso, quando eu mencionei as capitais do reino, que foram Babel, Araque, Acade e Calane, essa Tábua das Nações apresenta os povos espalhados pelo mundo conhecido na época do autor, século VI a.C., salientando a unidade do gênero humano, renascido depois do dilúvio, dividido em 3 ramos. Essas foram as famílias dos descendentes de Noé, segundo sua descendência e segundo suas nações. Foi a partir deles que os povos se espalharam pela terra depois do dilúvio. A Torre de Babel. Toda a terra tinha uma só língua e usava as mesmas palavras. Emigrando do Oriente, os homens encontraram uma planície no país de Senaar e ali se estabeleceram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e cozê-los ao fogo. Usaram tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. E depois disseram: vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo atinge o céu. Tornemos célebres nosso nome, para não sermos dispersos sobre toda a terra. Mas Javé desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse: eles são um só povo e falam todas a mesma língua. Isso é o início dos seus empreendimentos e agora nada os impedirá de realizar seus intentos. Desçamos, pois, e confundamos a língua deles, para que não mais se entendam uns aos outros. E Javé os dispersou de lá por toda a face da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Nessa narrativa, a dispersão do gênero humano é fruto não de uma bênção divina, como no capítulo 10, mas de um pecado de soberba. Em Pentecostes, Deus falará aos povos dispersos em sua própria língua. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque lá Javé confundiu a língua de toda a terra, e de lá Javé os dispersou pela terra inteira.
Antepassados de Abraão. Esta é a descendência de Sem. Sem tinha 100 anos quando gerou Asfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade tinha 35 anos quando gerou Salé. Depois de ter gerado Salé, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salé tinha 30 anos quando gerou Eber. Depois de ter gerado Eber, Salé viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Eber tinha 34 anos quando gerou Faleg. Depois de ter gerado Faleg, Eber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Faleg tinha 30 anos quando gerou Reu. Depois de ter gerado Reu, Faleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu tinha 32 anos quando gerou Sarug. Depois de ter gerado Sarug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Sarug tinha 30 anos quando gerou Nacor. Depois de ter gerado Nacor, Sarug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Nacor tinha 29 anos quando gerou Taré. Depois de ter gerado Taré, Nacor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Taré tinha 70 anos quando gerou Abrão, Nacor e Harã. Esta é a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu na presença do seu pai Taré, em sua terra natal, Ur dos Caldeus. Abrão e Nacor se casaram. A mulher de Abraão chamava-se Sarai, e a mulher de Nacor, Melca, que era filha de Harã, pai de Melca e pai de Jesca. Sara era estéril, e não tinha filhos. Taré tomou consigo Abraão, seu filho, e Ló, seu neto, filho de Harã, e a nora Sarai, mulher do seu filho Abrão, e partiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas, quando chegaram a Harã, aí se estabeleceram. O total dos dias de Taré foi de 205 anos. Taré morreu em Harã. E ficamos por aqui então. Seguimos com a parte 12, que trata do patriarca Abraão.